Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Nesse terceiro bloco, a gente conversa sobre segurança pública. Uma das pessoas que passou a ser responsável por uma parte desse grande problema da gestão pública é o novo comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Marcos Quintara. Prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista, Coronel. Prazer. Sempre quando eu venho aqui fico muito feliz porque a gente tem a oportunidade de esclarecer, né, tanto a população como até a própria tropa, os policiais que precisam muito da palavra do comandante. Como eu não posso chegar em todos os locais ao mesmo tempo, mas até no interior a gente consegue alcançá-los. O que falta na fala do comandante da PM nesse momento, para a tropa especificamente? Quando o senhor assumiu, antes de assumir aquele período ali de pré-posse, quais foram as demandas mais urgentes que já foram possíveis ser diagnosticadas? Isso é uma das primeiras coisas que o comandante tem que fazer quando assume, é conversar francamente com a tropa. Isso a gente já vem fazendo com reuniões. Eu pretendo visitar os 22 municípios do estado do Acre, desde o Jordão, Porto Walter, Marechal Taumaturgo e todos do interior, para que a gente possa ouvir as demandas, quais são as aflições da tropa e também basear o nosso planejamento. Que a Polícia Militar tem um planejamento estratégico que foi finalizado no final do ano passado, 2017, e a gente está em processo de implementação. Mas o planejamento estratégico foi finalizado no final do ano passado, mas isso já não está muito tarde, não, Coronel? Não, a gente tinha um planejamento até 2016, né? E agora em 2017 a gente faz um a longo prazo, para que a gente implemente algumas políticas novas, como a gente tem a implantação do grupo de motocicletas, que é importantíssimo para a nossa cidade, e a gente está em fase de treinamento e fase de implantação. A gente tem aí já aqui 48 motocicletas e vamos receber mais 50 motocicletas. Então a gente vai contar com um policiamento aí de aproximadamente 100 motocicletas. Na gestão do Coronel Júlio César, teve de tudo. Desde assassinato de soldados dentro do quartel, até imagens de policial militar empurrando carros sem combustível, policial militar vítima de acidente alegando que o carro não tinha sido feito manutenção adequada, guarnição parada em plena diligência por falta de manutenção. Bom, especificamente as condições de trabalho que inclusive, Coronel, motivaram a criação daquela operação que foi abortada, né, a Cumprindo a Lei. A existência da Cumprindo a Lei já é uma baita de uma denúncia da falta de gestão do comando, não é? Eu posso entender assim, não? O que a gente tem que ter bem claro é que a questão política partidária não pode entrar na Polícia Militar. Muitas vezes essas questões de Operação Tartaruga, Operação Cumprindo a Lei, como você falou, as pessoas usam, algumas pessoas, isso é um número bem reduzido, usam a Polícia Militar como palanque para a política partidária, né? E o nosso comando não permite isso. Eu acho que a Polícia Militar vai conseguir as conquistas dela. A gente tem um concurso aí de 250 policiais em andamento. Vão chegar em julho, não é isso? Eles começam, a gente está tentando antecipar, mas final de fevereiro, porque tem a questão do edital, cumprir toda a investigação desse pessoal que vai vir. Então a gente pretende começar no início de março, e aí iria até setembro, outubro, a gente quer, ou até antecipar a formação, porque é uma coisa importante. Então são 250 policiais a mais nas ruas, a gente tem um curso de formação de oficiais também em andamento, um curso de habilitação de oficiais, e um dos requisitos para a gente é a questão da formação continuada. Então eu entendo que todos os anos os policiais devem passar por cursos teóricos e práticos, e a gente vai tentar implantar isso. Mas falando daquela situação que, como comandante, a gente vai tentar trabalhar e conseguir as conquistas através do trabalho, não utilizando política partidária dentro da Polícia Militar, que isso é muito ruim. Coronel, sem dúvida, utilizar a corporação como um instrumento para a prática de política partidária é ruim. Mas o problema específico em relação a essa demanda que a tropa denunciava
era em cima de coisas, de fatos. Assim, não era uma tese que estava sendo defendida internamente na corporação. Eram problemas de colete vencido, de falta de armamento adequado, falta de fardamento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o senhor tem total razão quando fala a respeito do uso inadequado da política dentro da corporação. Mas negar a existência desses problemas me parece um erro, não? Isso você tocou numa coisa importante. Por exemplo, hoje a gente tem grandes dificuldades com a questão de fardamento. Mas é porque também o processo de licitação do fardamento é uma coisa complexa, né? A gente tem talvez uma empresa aqui no Acre que consiga fornecer com dificuldades. E aí quando a gente abre para empresas de fora, aí tem questão de empresas que recorrem. Então isso é um problema, a questão do fardamento. A questão de coletes vencidos é como eu falei, e de questão de combustível, muitas vezes a gente tem dificuldades financeiras, no Brasil, o Acre não seria diferente, mas às vezes dizer que faltou combustível e dizer que a gente não tem viatura e que os coletes estão vencidos, são pessoas que usam isso contra a polícia, mas dizer hoje que tem coletes vencidos, não tem, a gente está com a licitação aí de 1.600 coletes para chegar. A questão do combustível, claro que num momento difícil não ficou enchendo o tanque, mas nunca deixou de rodar, pelo menos no que eu tenho acompanhado nos últimos anos da gestão que eu estive nos cargos importantes. Há soldados que afirmam que fazem vaquinha de 20 reais cada um para poder manter o carro, para poder fazer as diligências. Mas para abastecimento? Sim. Não, para questão de abastecimento, se algum deles falaram isso, né, porque tem muitos boatos e notícias, é muito mentira, porque a gente nunca vai aceitar isso, e mesmo nas dificuldades, a gente vai buscar o apoio para a tropa, sim, porque eu acho que os policiais são verdadeiros heróis, né? Os nossos policiais, e eu sempre pergunto, na madrugada, nas madrugadas, quando ocorrem os crimes, quem é que está nas ruas, né? São vocês, policiais militares, que são nossos heróis e que o comando vai estar sempre apoiando nas situações que trabalharem com legalidade. Pode ter certeza que vocês, do interior de todos os 22 municípios, terão um comando forte, com planejamento estratégico, com trabalho de motivação, que eu acho que o endomarketing, e aí eu não sou administrador, mas eu estudei muito o endomarketing. Como é que um policial diz que não tem motivação vai prestar um bom serviço à comunidade? Então, um dos meus grandes trabalhos é esse, é de recuperar a autoestima, de motivar o policial para que a gente possa trabalhar de forma firme, como a gente já vem fazendo. Uma das motivações mais bacanas, para usar uma palavra bem compreensível, é salário, né? Isso é uma das motivações. Como é que nós estamos em comparação, por exemplo, à região norte? Como é que o policial do Acre está nesse Quando quesito? você pega, e aí eu vou fazer duas comparações, né? Isso é um levantamento feito entre as polícias do Brasil. A gente pega o soldado, né, que com o sargento já tem o soldado, eu acho que é o 10º ou 12º no ranking nacional. Isso é o bastante? Não, eu acho que a gente tem que merece mais, né, e vamos trabalhar e mostrar que nós merecemos. Quando você pega um coronel, é o 17º, né, no ranking do Brasil, na questão de salário. Então, merece ganhar mais? Merece, mas a gente tem que também mostrar com trabalho, né? Eu acho que, como você falou, essa questão de usar a política partidária para isso, ou esses movimentos até às vezes falaciosos, eu acho que não é o caminho certo. Eu acho que a gente vai mostrar com trabalho. Estamos mostrando, né? Se você pegar aí os últimos dias, a gente já teve uma melhora sensível do policiamento, a gente está trabalhando de forma estratégica, com análise criminal, da onde ocorre o crime. Hoje, qual é o bairro mais violento de Rio Branco? Tem esse mapeamento que vocês fazem? Tem, a gente tem vários bairros, mas um local que a gente sabe que a gente está trabalhando, a área do 2º distrito, tem alguns locais aqui no 1º distrito, e aí a gente tem todos esses dados. Coronel, o 2º distrito, por exemplo, lá funciona o 2º batalhão, né? Que toma conta. 2º batalhão. Por que o governo do estado ou não fortalece aquela unidade ou não cria outra? Porque é uma área medonha. E aquelas áreas ali, quando parte ali para Vila Acre, que tem aqueles ramais ali... De fato, como você falou, eu comandei o batalhão lá em 2009, 2010, eu acho que 2011. E não tinha ainda a Cidade do Povo. Mas hoje, como você falou, a gente tem um reforço. O 2º batalhão é o maior batalhão do estado do Acre em termos de efetivo. Mas é o mínimo que se pode? É o mínimo. E,
Claro que a gente, com os novos concursos que vem, mais 250, a gente tem a intenção de reforçar lá. A Cidade do Povo tem uma base fixa, tem uma viatura que só fica lá, não sai. E quem sabe aí com esse efetivo reforçado, a gente põe 2 e naquela área, como você falou. Isso também, e aí eu queria abrir o parênteses aqui, porque como você bem sabe, a Constituição Federal, artigo 144 fala, segurança pública é dever do Estado, é um dever nosso. Nós temos que trabalhar cada dia mais firmes, mas é direito e responsabilidade de todos. E aqui eu tenho que falar isso, que segurança pública não se resolve só com polícia na rua. A própria família em casa, que é o cerne, que eu não posso entrar lá e dizer como pai tem que educar a família. Tem a sua responsabilidade e essa responsabilidade de ajudar a polícia militar. O ruim é quando esse pai que o senhor falou aí, ele está desempregado ou ele é viciado. Há uma série de outros problemas realmente que são de segurança pública que não são especificamente de polícia, né? Isso, é por isso que eu falo para vocês que é responsabilidade de todos, sim. né? Então a gente tem todo mundo envolvido e aí eu não poderia deixar de pedir esse apoio. Eu sempre venho e falo com a imprensa. A imprensa tem um poder imenso de dar um apoio para a Polícia Militar. Coronel, já lhe interrompendo, o senhor falou a respeito dessa necessidade de uma visão integral a respeito de segurança pública, não só a questão de polícia. Claro que o senhor não pode responder especificamente sobre o que eu vou falar agora, mas o que a Polícia Militar, por exemplo, está fazendo em parceria com a Fundação Garibaldi Brasil ou a Fundação Elias Mansur, na área de cultura, por exemplo? Vou falar, eu entendi sua presença, sua pergunta. A Polícia Militar ela trabalha muito a repressão, mas também a gente trabalha a prevenção, como PROERD, parceria, Polícia Militar, Secretaria de Educação. 9.000 alunos formados em 2017. Outras ações além do PROERD? Guarda Mirim, Banda Mirim, formou 140 policiais, crianças que tocam instrumentos e que para a gente são futuros integrantes da banda da Polícia Militar. Por quê? Hoje a Polícia Militar tem dificuldades quando faz um concurso para ter músicos qualificados para passarem. A gente faz um concurso para 10 vagas, preenche 6, 4 ficam em aberto. Então essas crianças elas vão ter um futuro ótimo, porque se ela gostou do instrumento, gostou da música, ela vai trabalhar mais, treinar mais e amanhã ela vai ser um integrante da banda. Então foram 140. A gente tem aí também a questão da Guarda Mirim, que a gente quer voltar com força total. E desses 9.000 do PROERD, eu quero trabalhar, aumentar efetivo para que a gente chegue pelo menos a 12.000 em 2018. Porque são 12.000 crianças que vão estar fora das garras e não vão ser cooptadas pelo traficante. Porque a criança que passa pelo PROERD, não sei se você tem algum filho que passou, eu tenho filhos que passaram, eles dizem não à droga. Então são 9.000 famílias que vão estar com seus filhos protegidos. E além de fazer essa questão do combate direto, a gente faz a parte da prevenção. E tem parcerias com todos, com a Secretaria de Educação, a gente tem parceria com o gabinete da vice-governadora, que faz trabalho com a Banda Mirim, e a gente quer ampliar. Vai ter também aí falando em sistema integrado, tem o Bombeiro Mirim, vai ter a banda do Bombeiro Mirim, então a gente está com um leque da prevenção grande, que eu acho que é o caminho. Coronel, para finalizar a nossa conversa, qual é o tamanho da sua tropa hoje? Qual é a previsão de aposentadorias e o que está se pensando para os próximos anos? Hoje a gente tem entre ativos, que estão no serviço ativo, aposentados e reformados, são aqueles por doença, aproximadamente 4.000 homens. Entre todos esses aí. Por questões de segurança, eu não digo quanto a gente tem. Para sair? Não, até na rua mesmo hoje, okay. na ativa. Mas em torno de 4.000 homens, né? Para trabalhar. E esse dado eu queria deixar com você. Hoje, a grande vitória que a gente tem no estado do Acre é que as polícias trabalham de forma integrada. Quando você vê o secretário Carlos Flávio, a gente tem um trabalho integrado. Se ele precisar de um apoio agora, ligar para mim, eu vou apoiar ele e vice-versa. A gente vai fazer operações que eu não posso dizer o dia e o horário, que vai participar Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, IAPEM, porque cada um com sua função. A Polícia Militar faz o quê? Aborda. O Detran vê o quê? Parte de trânsito. O IAPEM vê o quê? Pessoas monitoradas ou no semiaberto que estão lá. Então isso é um serviço integrado, porque a gente já tem a Operação Visibilidade, que você acompanha, que fica em alguns pontos estratégicos, e agora a gente vai entrar nos bairros com as operações. Então o problema é onde? Cidade do Povo, Belo Jardim, vamos lá com 10 viaturas, toda a estrutura
vamos entrar lá dentro com as motos irradiando os locais próximos e a gente no local fixo. Vamos fazer toda a fiscalização e agir com rigor. Daí deixar esse recado bem claro. A polícia, a gente tem o dever de proteger a todos. Mas o criminoso que ousar atirar ou desafiar a polícia ou as polícias, nós vamos agir dentro da legalidade, que a gente tem que agir. A nós da administração pública não é dado o direito de agir fora da legalidade, mas com certeza os policiais vão agir com rigor, respeitando os direitos humanos da pessoa, mas nós não nos dobraremos e nem teremos medo. Se você disser para mim que a polícia militar não entra num bairro, eu vou dizer que a pessoa que lhe disse é mentirosa, porque eu pego minha equipe e entro em qualquer bairro de Rio Branco. Perfeito. Coronel, queria agradecer a sua participação e desejar uma boa sorte para você, um bom trabalho. Eu agradeço. Se eu puder só deixar aqui alguns dados rapidinho. Por gentileza. Porque a gente também tem que falar o que a gente fez em 2017. Então nós aprendemos em 2017 1.017 armas de fogo que foram tiradas das ruas. Veículos que nós abordamos, 74 mil. Abordagens da pessoa, 128 mil pessoas foram abordadas. Menores que foram presos para a delegacia, 1.325. Durante todo o ano? Durante todo o ano, menores. Pessoas conduzidas, e aí são os maiores, né, que a gente excluiria, 7.512. Veículos recuperados são aqueles que são roubados, porque a gente tem a ideia que é só roubado e não volta. Mas tem os que foram roubados e recuperados. 864 e mandados de prisão cumpridos, que é aquele que está com mandado, a polícia aborda, já está com mandado e já leva. 712. Então esse foi o nosso trabalho, né, e eu queria dedicar isso aos policiais que realmente, para mim, são os nossos heróis que estão nas ruas. Eu acho que a gente tem que sempre elogiar e também, quando tiver errados, a gente tomar as medidas legais. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que esse terceiro bloco é um bloco em oferecimento à Veragua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá.